Você ainda tem problema para deixar o seu chantilly lisinho e no ponto certo? Cuidado, você vai acabar perdendo cliente e a sua foto do bolo não vai ficar bonita. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar com todos os detalhes, em 3 passos, como você dá o ponto certinho no seu chantilly. Além disso, para que ele fique bem lisinho, eu ainda vou te deixar 3 dicas de ouro no decorrer desse vídeo aqui. Então, você vai ter que ficar e assistir até o final para não perder nada. Quer garantir então um sucesso na hora de decorar seus bolos? E se você já gosta desse conteúdo, se você já está gostando desse tema, não esquece, deixa seu like. Outra coisa, se inscreve para não perder o próximo vídeo que vai estar fantástico, tá? O próximo vídeo que vai ter aqui no canal é sobre chantilly também. Então, não vai perder. Já se inscreve para ser avisado. Bom, eu sou a Cris Adolinha, trabalho na confeitaria, agora já está fazendo um pouco mais de 8 anos. Quando eu comecei a fazer bolo, eu tinha muito problema com chantilly. Por quê, gente? Primeiro, eu aprendi um tipo de ponto para o chantilly. Então, meu chantilly, ele sempre ficava mole, sabe? Eu não conseguia chegar no ponto certo, não ficava lisinho, acabava escorrendo e eu tive muita dificuldade. Mas isso acabou para mim e agora vai acabar para você também. Bora então? Já vamos começar então, pessoal. Eu tô com o meu chantilly aqui. Não liga para a marca, cada região tem uma marca que é preferida, cada confeiteira tem uma marca sua, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu já vou deixar uma dica de brinde aí, que é sempre sacuda, tá, pessoal? Sempre sacuda o seu chantilly. Nós estamos trabalhando aqui com o chantilly industrializado, tá? O chantilly antigamente era o creme de leite fresco batido. Hoje, para mais praticidade, durabilidade, em muitas questões, é melhor a gente estar trabalhando com o nosso chantilly industrializado, a marca que você quiser utilizar. Eu já vou pegar meu bowl aqui. O nosso primeiro passo aqui, eu vou estar fazendo 500 gramas, tá? Que é a metade desse 1 litro aqui. O primeiro passo, o que é o primeiro passo? Para que o nosso chantilly fique certinho, lisinho depois e bom, perfeito para trabalhar, com o nosso bolo lá com a decoração linda que a gente gosta, a gente vai, primeiro passo, anota, estabilizar o nosso chantilly, tá? Então eu vou botar aqui, eu vou pesar aqui umas 500 gramas, vou dar mais uma mexida aqui. Ó, eu tô pesando aqui, mas eu não sei qual é a quantidade que você vai utilizar. Ó, eu sempre digo, gente, tem que mexer, por quê? Ó, a gordura, isso aqui é a gordura do nosso chantilly, ó. Às vezes ela vai fica parada lá na prateleira e ela vai ficando estagnada no fundo, então é importante mexer. Outra coisa que é importante, fundamental, é que o chantilly, ele tem que estar, imprescindível, ele tem que estar bem gelado, no mínimo de um dia para o outro, tá, gente? 12 horas no mínimo mesmo. E não é aquela história de chegar do mercado, botar lá no congelador, não é isso, é deixar lá na tua geladeira, certo? Então essas coisas são imprescindíveis, tá? Nem precisa eu comentar, você tem que ler atrás da caixinha, tem que saber como é que você faz. Mas isso aqui é o que muitas confeiteiras não falam para você, que acaba com que o seu chantilly fica realmente lisinho, fica muito melhor de trabalhar, não tem aquele perigo de ficar escorrendo ou craquelado e tudo mais. Primeiro passo, estabilizar, que é o que nós vamos fazer aqui. Agora eu vou vir para a primeira dica. Lembra que eu disse que eu ia dar ainda 3 dicas, além dos 3 passos para fazer, 3 dicas de ouro, ou seja, coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo que me ajudaram muito. Como eu disse, eu tenho aqui 500 gramas aqui do meu chantilly, então assim, ó, a primeira dica é, coloca um pouquinho de leite em pó no teu chantilly antes de bater. Por quê? Ele vai ajudar depois na texturização, tá, gente? Ele não é tanto para estabilizar, ele vai estabilizar aqui do mesmo jeito. Se eu bater sem o leite em pó, vai também. Dá para fazer? Dá. Vai ficar bom? Vai ficar bom. Vai melhorar ainda se você colocar o leite em pó. Aí assim, ó, a marca do leite em pó que você prefere. Eu aqui, agora, única coisa que eu vou falar pra você, se você vai chamar de chantininho, aí tem que ser o ninho, não tem jeito. Mas pode ser o leite em pó que você preferir, que é só pra gente melhorar a nossa textura depois. Quanto, Cris, que eu boto? Como você sabe,
o leite em pó, ele é um secante. Se você colocar demais, vai acabar depois atrapalhando, vai ficar craquelado. Mas é por isso que eu digo, a medida certa, tá, gente? Para 500 gramas, eu vou estar colocando aqui 15 gramas, tá? E vai ser o necessário. Ó, deu 16 gramas, não faz mal, tá? Mas assim, gente, como é que eu vou saber, Cris, e se eu fizer menos quantidade? 3%, tá, gente? Para 100 gramas de chantilly, 3 gramas de leite em pó. Para 200 gramas, 6 gramas. Para, sei lá, daí para 500 a gente calcula aí. Então, tu vai contar assim, ó, 3 gramas para cada 100 gramas, tá? É 3%. Acho que dá para entender, tá? Então, assim, é uma dica, não é necessário. Agora nós vamos ver o que é estabilizar, tá, gente? Vamos lá, então. Já vou trazer aqui. E eu vou ligar minha batedeira, vai fazer barulho. Então, assim, talvez a edição coloque uma musiquinha, não sei o que vai acontecer. Mas você vai poder ver dentro do meu bowl, que é importante, porque é o ponto que eu vou querer mostrar pra você, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa. Chantilly, a gente não quer agregar tanto ar nele, tá? Então a gente vai bater, a gente vai cuidar para não bater numa velocidade tão alta. Quanto mais alta a velocidade da nossa batedeira, mais bolha de ar vai ficar, tá? Mais poroso ele vai ficar. Se a gente quer, eu aqui na minha, como ela é bem forte, eu vou até a 3 no máximo, tá? Eu costumo bater entre a 2 e a 3. Se a tua é daquela de 2 pazinhas, dá pra fazer? Dá pra fazer também, vai cuidar o ponto, tá? Não quer dizer. O tempo também é muito relativo, vai depender da tua batedeira, da tua corrente elétrica, da marca do teu chantilly. Então, o que que tu cuida? É o ponto, não tem outra coisa, é o ponto, tá? Chegou no ponto, Cris? Não, tá? Mas isso aqui é interessante eu mostrar pra vocês. Eu parei a batedeira para poder mostrar uma coisa. Lembra que eu disse que quando eu comecei a fazer bolo, eu usava um outro tipo de ponto e que quando eu comecei a fazer bolo eu tinha muito problema com chantilly, com bolo? Nossa, gente, eu tinha muito problema mesmo, tá? Eu sofri muito por causa disso. Porque no curso que eu tinha feito, o meu primeiro curso de bolo, eles me ensinaram a fazer esse ponto. Eles chamam de ponto do pico firme, tá? Que é aquele ponto que ele não fica caindo, ele tá firme, ó, pico firme porque ele fica pontinha. Parece um merengue, na verdade. Mas isso aqui é muito instável para trabalhar. A gente vai estabilizar ele agora, tá? O que acontece com isso aqui? Vamos supor, ele até, às vezes, tu consegue botar na manga, confeitar teu bolo, mas ele acaba desandando muito rápido. Outro problema com esse ponto aqui é que se tu vai usar uma cor forte que tu precisa de muito corante, tu desanda todo o teu chantilly. Tu não tem conserto. É uma coisa que tu acaba perdendo, porque ele sai mesmo do ponto, ele fica aguado e não tem muito o que fazer. Tá? Então, para cor fraquinha, para branco, ainda tu consegue trabalhar, mas ainda te dá muito trabalho e acaba que te prejudica muito lá com a sua cliente, porque a decoração não vai ficar perfeita. Vamos estabilizar ele agora? Vou continuar batendo. Olha só, agora sim, isso aqui é estabilizar, tá, gente? Olha o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui dentro do bowl, tá? E olha só, aqui, isso aqui é perfeito, tá? E eu deixei eu vi que já tava, eu deixei um pouco mais para ter certeza, tá? Porque eu quero realmente que ele fique essa argamassa aqui toda dentro do meu bowl. Se for de pazinha não vai ficar bem assim, tá? Se for aquela de 2 pazinhas, mas o ponto é esse bem duro, bem firme. E aqui no meu, aqui é no meu globo, né? E aqui no meu bowl, ela forma aquele buracão dentro e gruda toda nas laterais. Tá, é isso aqui que a gente chama de estabilizar. Então, gente, assim, ó, é estranho quando a gente tá acostumado com aquele outro ponto, tá? É estranho porque assim, ai, Cris, como é que eu vou trabalhar com essa coisa horrível? Isso aqui tá, tipo, fica super poroso. Olha só a consistência. Eu vou mostrar pra vocês. Pode ficar um pouco mais que isso, tá, gente? Não tem problema.
o que a gente vai trabalhar com ele depois, na verdade, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que ele tá horrível mesmo, ele fica poroso. Ele fica poroso, tá? Ele fica horrível de trabalhar assim, mas ele fica muito melhor de tu chegar na textura que tu quer, de tu não ter problema depois, dele ficar lisinho e de tu conseguir fazer trabalho de bico perfeitamente, tá? Então é isso aqui que é o estabilizar, porque agora ele tá estável, ele não vai desandar depois. É lógico que na hora de hidratar, que é outro passo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas essa aqui é a textura que eu quero, esse é o ponto que eu quero, tá? Então, gente, primeiro passo, estabilizar o chantilly. Segundo passo, nós vamos pigmentar. Mas eu tenho a segunda dica de ouro para você fazer antes de pigmentar o nosso chantilly, tá? Antes mesmo de pigmentar, a dica que eu tenho para te dar, que eu notei que para mim começou a ficar muito mais lisinho depois, ficar muito melhor de trabalhar, é o que? Eu não vou mexer nele agora, eu vou botar ele na geladeira, vou deixar ele descansar por pelo menos uns 20 minutos mais ou menos, tá? Então essa é a segunda dica de ouro. Então a primeira, o leite em pó vai ajudar depois na textura. A segunda, bateu, estabilizou ele, vamos deixar ele descansar um pouquinho, porque ele vai começar a se assentar aqui, vai ficar bem melhor de trabalhar depois, tá? Então, ele vai agora para a geladeira e eu já volto aí com vocês. Ele vai ficar 20 minutinhos lá, tá, gente? Mas aqui vai ser cortado, é lógico, o vídeo. E depois eu volto aqui com vocês com o passo 2, que é a pigmentação, tá? Então, vou deixar lá descansando um pouquinho, já vem. Gente, assim, já descansou uns 20 minutinhos. E que agora é o nosso segundo passo. Lembra que eu disse assim, são 3 passos, porque tem uma ordem nisso, tá? É importante. Não vou fazer fora de ordem essas 2 últimas partes, porque pode dar errado a minha textura. Então, primeiro eu vou pigmentar, que é o segundo passo, tá? Para depois o terceiro, que é hidratar. Cris, o que é pigmentar? É colocar a cor, é a gente colorir o nosso chantilly. Eu gosto muito da linha Chef da Iceberg, mas a marca não importa. O que é importante, gente? Importante é que prefira um corante em gel, tá? Em gel. Eu vou ver se vai dar para ver aqui, ó. Tá? É tipo esses aqui, tá? Em gel. Não importa a marca, mas procure uma marca boa. Por que, Cris, em pó o líquido não? Não que não dá, tem muita gente que usa, tá? O líquido é bem mais barato, bem mais em conta, só que lá na textura do nosso chantilly ele pode acabar estragando a textura, porque ele é muito líquido, ele é uma água, né? E o pó ele é bom até certo ponto, só que o pó ele vai deixar pigmentos pequenininhos, não dissolve totalmente, então a cor não vai ficar parelhinha. O melhor para trabalhar é o em gel, tá? Então, para mim não ficar aqui infinitamente batendo, porque é muita quantidade, eu vou separar aqui 100 gramas para fazer com você, só para mostrar, tá? Lembra que eu vou te mostrar de novo que tá bem feia a nossa textura, tá? Então tá, vamos lá. Vou separar mais ou menos umas 100 gramas. Eu botei até demais. Mas tá, 140, 150 gramas. E o resto vai para a geladeira para ficar lá descansando ainda. Tá. Quantidade de corante depende do tom que você quer, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui um rosinha, eu quero fazer um rosinha. Então nosso primeiro passo é pigmentar. Por quê? Gente, se eu hidratar primeiro, deixar no ponto que eu quero, bem lisinho, bem bonitinho, e depois deixar para colocar o corante, ele vai acabar saindo do ponto que eu deixei. Porque também concorda que é líquido também, tá? Então vamos tomar esse cuidado para fazer o passo a passo, tá? Então eu vou botar um pouquinho aqui. E eu quero um rosa clarinho, tá? É só para mostrar aqui para vocês. E agora eu vou vir e vou procurar chegar no tom que eu quero. Por que, gente, que eu vou colorir aqui com vocês? Porque eu já notei quando eu faço vídeo que quando eu deixo o chantilly branco ele estoura na câmera. Ele fica até ruim de mostrar, tá? Então acho que assim vai ficar melhor. Aqui já deu uma corzinha para ele, um rosinha bem clarinho. E chegou no tom que tu quer, por exemplo, dá para deixar mais rosa? Dá para botar aí
quantidade de corante que você quiser, tá? Para chegar no tom que você quiser. Ó, mas só o corante, ele não vai deixar o seu chantilly lisinho. Acho que vai dar para ver que ele ainda tá bem grosseiro, tá? Bem poroso. Agora vai vir o nosso terceiro passo, que é a hidratação e a texturização, tá? Que é chegar no nosso perfeitinho, tá? No nosso chantilly perfeitinho. Eu vou estar usando aqui leite condensado, a marca que você quiser. Pode ser o que para fazer esse passo aqui da hidratação, gente? Pode ser água gelada, pode ser o próprio chantilly, que não foi batido ainda, pode ser leite condensado. Eu já vi gente usar até leite, mas assim, faça teste e vê qual que é a sua marca, porque eu já notei que é assim, ó, dependendo da marca, a marca que eu tô usando hoje aqui é a Rica. A Rica fica muito bom com leite condensado, também fica muito bom com o próprio chantilly, tá? Mas dependendo da marca, o leite condensado já não fica tão bom assim, fica melhor até com água. Então vai depender muito da marca, tá? Mas vamos lá. E a quantidade, Cris? Não tem como eu te dizer, é mais a olho, tá, gente? Então eu vou botar um tanto aqui e vou misturando. E aqui, gente, essa batidinha aqui que eu tô fazendo é importante, tá? Porque aqui eu tô pegando todo o chantilly que tá aqui espalhado, tem pedaço poroso, tô misturando tudo e tô deixando bem homogêneo. E daí a gente vai começar a fazer isso aqui, ó, que também é muito importante. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô apertando as bolinhas de ar, tá? Então eu tô tirando aí o airado do meu chantilly para deixar ele mais liso. E eu vou botar um pouquinho mais. Aí assim, Cris, para espatular e para trabalho de bico é o mesmo ponto, é a mesma quantidade, tem que ter a mesma textura? Não. Então assim, depende do bico. Por exemplo, um bico mais aberto, tu não pode deixar tão fluido teu chantilly. Um bico mais fechadinho, um perlê mais pequenininho, um bico mais fechado na ponta, aí tu tem que deixar ele mais fluido, tá? Então vai depender. Para espatular, vai depender do jeito que tu gosta de espatular. Se tu gosta dele mais firme ou se tu gosta dele mais fluido, tá? Então aqui é esse processo, ó, gente. Dá pra ver que ele já tá começando a ficar bem mais liso, tá? Ó, a porosidade dele já tá saindo, já saiu, tá? E é mais ou menos isso aqui que eu quero. Aí, outra coisa é que tu vai ver que é assim, ó, ele fica bem malhável, tá? Mas ele ainda fica com picos, tá? Se eu tô fazendo isso, eu tô colocando ar, então eu tenho que vir de novo aqui, ó, e dar uma alisada nele. O que eu preciso tirar o ar, tá? E daí já vamos mostrar aqui no bico. Eu vou fazer o bico sim pra vocês verem como é que fica. Porque eu sei que a gente é bem curiosa, né? Então olha só. Tá? Acho que dá pra ver que tá bem mais liso agora. E assim a gente vai trabalhando com ele. E agora o segredo de tudo, pra deixar ele bem lisinho, é tu trabalhar. Então tu vai pegar, tu acha que tá liso, tu testa. Tu vai lá, coloca na manga de confeito, testa o teu bico. Se ainda não tá bom, tu volta pro bol e tu vai trabalhar mais um pouco ou vai hidratar mais um pouco, tá? Então é um trabalho de paciência. Se tu quer um bolo perfeito, tu tem que ter um trabalho de paciência aqui, tá? Então, mas esse é o segredo das confeiteiras que deixam os bolos bem lisinhos. Bom, e antes de eu colocar na manga para você ver como ficou, e antes mesmo de eu colocar aqui para você a terceira dica de ouro, que vai fazer toda a diferença na hora da decoração lá no bolo, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo. Você já sabia desses 3 passos para deixar o seu chantilly bem lisinho? Você já fazia desse jeito? Qual é o dos 2 pontos que você já utilizava? O ponto pico firme ou esse estabilizado? Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou ler, tá? Outra coisa, gente, se tiver alguma dúvida ainda, se você quiser algum conteúdo, também comenta, tá? Vamos testar então? E daí eu já venho com a próxima dica de ouro, que é a última. Estamos chegando ao fim do vídeo, galera, mas ainda tem a dica, fica aí. E é uma dica que muita gente não acredita. Vamos lá, vou botar aqui para nós ver, tá? Vamos testar?
Importante, gente, sempre assim, ó, colocou no saco, dá uma primeira borrifada, tá? Por quê? Porque sempre fica ar na manga, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui uma rosetinha para vocês. Tá, gente? Então assim, foi só para vocês verem que realmente, tá? Aí tu vai testar. Não tá bom ainda, Cris, ele tá meio craquelando, ou Cris, ele tá, sei lá. Ah, se tu hidratou demais, ficou mole demais pro bico que tu vai utilizar, pega um pouco do chantilly. Por isso que eu digo, gente, assim, de repente é bom, por isso que eu digo não, vou dizer agora. É bom tu deixar um pouquinho do chantilly sem texturizar, sem nada lá, guardadinho, um pouquinho, nem que seja. Porque se tu, caso passar desse ponto, tu mistura um pouco do chantilly que ainda não foi hidratado e ele vai voltando, tá? E ele vai dando mais ponto, vai ficando mais firme um pouco. Então assim, e se não tem prontinho, dá uma batida, porque daí tu não perde, tá? Mas vai hidratando aos poucos até tu chegar. Não tá bom ainda? Hidrata mais um pouco. Volta aqui, ó, do teu saco pro teu bol, tá? Se ele ainda não tá bom, não tem preguiça. Tu quer o teu bolo perfeito e lindo na foto, lembra? Para atrair a tua cliente, para vender, para ganhar dinheiro, tá? Então volta aqui, dá mais uma misturada, dá a tua batida, faz teu jeito aí. Então, nós temos a terceira dica. Essa dica, gente, ela eu descobri bem depois e me ajuda muito, muito mesmo, tá? Só que ela é para a hora de decoração do bolo. O que que acontece? Tenha sempre um borrifador de água por perto. Oi? Borrifador de água para quê? Tipo assim, ó, deixa eu te explicar. Tô lá decorando meu bolo, tô espatulando meu bolo, principalmente na hora de espatular, tá? Na hora que tu tá alisando, que tu tá espatulando. Às vezes a gente tá aqui fazendo as coisas, mas tá devagarinho e esse chantilly vai ficando parado. Ele vai pegando o ar e vai ressecando. O que acontece? Às vezes tu vai espatular de novo e ele começa a empelotar ou começa a tirar muito. Então ele não tá no ponto ali que tu queria que ele tivesse. O que tu faz? Tu vai lá e borrifa no teu bolo. Gira a bailarina e vai borrifando. Porque daí ele vai hidratar de novo essa primeira camada para que tu continue espatulando. Gente, essa dica realmente é muito valiosa para que a espatulagem fique perfeita e lisinha. A quina fique mais lisinha, tá? Então, água no chantilly, sim, como você sabe, o chantilly é a base de água, então não faz mal nenhum tu colocar. De preferência que a água esteja bem geladinha, tá? Então deixa esse borrifador na geladeira, sempre que tu for utilizar tu vai ter. Água fervida, tá, pessoal? Água fervida ou água mineral. Então, gente, assim, ó, realmente testa cada uma das dicas, testa cada um dos passos. Deixa eu te falar, não esquece de dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Muitas vezes eu deixo aulas gratuitas ou alguma série de conteúdos em ordem, aqui tá o link, ou às vezes eu deixo um e-book, alguma coisa que realmente pode te ajudar, que pode te interessar, tá? Então não esquece, sempre dá uma olhadinha na descrição dos meus vídeos, que eu sempre deixo um presentinho para você, tá? Gente, vamos recapitular. 3 passos pro ponto, para ficar com o chantilly perfeito. Primeiro, estabilizar ele, que é o ponto certo. Segundo, pigmentar para depois só hidratar e texturizar. 3 dicas de ouro. Primeiro, coloca lá o leite em pó que vai te ajudar. Segunda dica, deixa ele descansar antes de hidratar na geladeira, tá? E terceira dica, tenha esse borrifadorzinho, gente, isso aqui salva muito na hora de decorar o bolo. É sério, tá? E eu, quando eu vi pela primeira vez, eu disse, não custa tentar, mas sério, água? Vou botar água no meu bolo? Vai que tu vai gostar, tá? Então, gente, nós estamos ficando no final. Não esquece, deixa seu comentário, deixa seu like aí, compartilha com o seu pessoal nos seus grupos de confeitaria. Eu espero ter te ajudado, um grande beijo e até o nosso próximo conteúdo, que vai ser, vou dizer, tá? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Pigmentação vermelha ou preta no seu chantilly. Como fazer? Se inscreve e ativa a notificação, que daí você não vai perder. Beijo no seu coração.